Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal, Reflexões de Cristãos no século XXI. Sou o Marcos Valadares e esse vídeo está sendo direcionado a cristãos. No nosso último vídeo a gente conseguiu perceber que de fato somos salvos de Deus, né, e da sua ira santa sobre nós. Nós merecemos a ira de Deus, mas se crermos em Jesus Cristo, estamos salvos dela, né? Está em João 3,36. A pergunta do último vídeo foi: qual é a relação de Jesus com a salvação da ira de Deus? Porque a fé em Jesus nos dá salvação. E isso tem a ver com a pergunta do nosso vídeo hoje, né? Se Deus é justo, como ele perdoa os pecadores, né? Se ele fosse de fato justo, ele deveria condenar os pecadores, mas como que isso é real? Então, primeiramente, a gente tem que lembrar o seguinte, né? A resposta ela tem a ver com o fato de que o pecado é uma dívida que temos com Deus. Como um juiz santo que ele não pode simplesmente nos deixar sem a nossa devida punição pelo pecado. Algumas pessoas acham que Deus perdoa nossos pecados simplesmente por amor, como se assim, ele nos ama muito e por isso ele vai lá e perdoa. Se fosse assim, ele não seria um juiz mais justo, concorda? Um juiz que perdoa as pessoas simplesmente por amor e não dá as consequências das atitudes dela, talvez uma prisão ou alguma outra coisa, não é um juiz justo. É porque o amor de Deus não é contrário à sua justiça. Por isso, ele não simplesmente pode perdoar os pecados por amor. Então a gente tem um problema, né? Como que Deus pode perdoar pecados do nada? Fazer por amor, se ele faz isso, né, como as pessoas dizem, por amor, isso é uma resposta bíblica? É aí que entra Jesus e o plano perfeito de Deus. Jesus veio nesse mundo, ele se fez carne, viveu uma vida perfeita, sem pecado. E apesar de não ter cometido nenhum pecado, ele se fez pecado por nós. Esses termos e essa colocação está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. E na cruz, toda a ira de Deus e o seu desamparo e o seu furor contra o pecado foi colocado em Jesus. Jesus estava no nosso lugar quando isso aconteceu. Isso mesmo, Jesus ele veio e ele sofreu tudo que nós deveríamos ter sofrido, só que ele era justo e sem pecado. Mesmo ele não ter precisando passar por isso, ele passou. E mesmo ele sendo perfeito, ele sofreu a ira de Deus. Isso está lá em Isaías 53:10, por exemplo. E ele sozinho entrou no lagar da ira de Deus para pagar a nossa dívida. Logo, pense dessa forma, é como se você devesse uma quantidade de dinheiro para alguém. E uma pessoa vai lá e ela te dá um cheque com valor suficiente para quitar a sua dívida. E assim você pagou, né, foi lá, entregou o cheque e você pagou tudo que você precisava, né? Não resta mais nada. Agora você não tem mais credor. Depois que alguém te deu um cheque, você quitou a dívida, a dívida está paga. E foi isso que Jesus fez para todos os que nele creem. Quem crê em Jesus sabe que a sua dívida, o seu pecado com Deus, foi pago permanentemente, tanto do passado, do presente, quanto dos futuros ainda. Está em Colossenses 2,14. Não resta nem um centavo para ser pago. Então, dessa forma, Deus olha para o crente em Jesus Cristo e não vê mais um pecador. Ele vê uma pessoa livre, sem culpa e sem pecado, porque o crente teve a sua dívida paga em Jesus. Agora, exatamente pelo mesmo motivo que aquele que não crê em Jesus continua com uma dívida ativa com Deus. Ele não pode herdar a salvação, ele não pode entrar, ser salvo da ira de Deus. É como se na analogia que a gente fez, a pessoa que não é crente, não é incrédulo, ele não vai no banco levar o cheque que ele recebeu para sacar o dinheiro, porque ele não acha que aquele papel branco com alguns escritos pode ajudar a mudar a vida dele, portanto ele descarta o cheque com o valor da sua dívida. Então aquele que não crê em Jesus Cristo continua devendo, o seu pecado não foi pago. Mas em Jesus, Deus se torna justo, porque ele colocou toda a sua ira sobre Jesus e ele cumpriu a ira sobre o pecado, e ao mesmo tempo também justificador,
Porque aqueles que creem em Jesus Cristo não precisam padecer a mesma coisa, porque Jesus padeceu isso. Está em Romanos 3,26. Então, somente pelo ato de Jesus Cristo na cruz, Deus tem condição de perdoar pecados de todas as pessoas da humanidade. De novo, passado, presente, futuro. E assim, as coisas mais todas as transgressões que nós mesmos pecarmos, ele consegue perdoar sem quebrar a sua própria lei. Porque a lei dele, não sei se vocês lembram, né? A gente já citou isso aqui em alguns livros, o salário do pecado é a morte. Só que para o crente, a gente pode dizer o seguinte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Né? Para o crente, a morte aconteceu em Jesus Cristo. Jesus venceu aquela morte, Jesus sofreu a ira de Deus e venceu a morte. Então, não há mais nenhuma condenação para o pecador que se arrependeu e aceitou o Senhor Jesus. Então, é por isso que Jesus pode perdoar pecados, Deus pode perdoar pecados, os pecadores, porque Jesus sofreu toda a dor do pecado e a ira do pecado e a condenação do pecado nele, ali na cruz e na morte dele. E, portanto, a dívida foi paga. Aquele que crê em Jesus Cristo tem um cheque, pode ir lá e sacar o cheque. Desculpa o termo chulo, né, dinheiro e financeiro, mas estou dizendo, a dívida foi paga. Aquele que não crê em Jesus Cristo é como se pegasse o cheque, rasgasse. Não tem dívida paga, ele continua devendo. Né? E aí, por fim, eu já estou terminando esse vídeo, mas talvez você possa perguntar assim, tá, mas você falou então que a pessoa que crê em Jesus Cristo, ela tem os pecados passado, presente e futuro tudo perdoado. Então quer dizer que quem aceitar Jesus ou aceitar Deus pode continuar pecando? Essa é uma boa pergunta para o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua audiência. Se você gostou, dá um like, curte, compartilha, passa para alguém que você acha que edifica e se inscreva no canal, certo? Até a próxima. Um abraço. Tchau.